sempre a sua Páscoa, a redenção da humanidade que canta Hosanna ao Filho de David. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que para salvar a humanidade quisestes que o vosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz, fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão,
para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos.
repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim, sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, é com toda a reverência que vamos agora escutar a proclamação da Paixão do Senhor. Ao ouvirmos a narração respeitante ao momento da sua morte, todos ajoelhamos em adoração. De pé, aclamemos Cristo, a Palavra de Deus.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição, para lhe darem a morte. Mas diziam: durante a festa, não, para que não haja algum tumulto entre o povo. Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão o leproso, e, estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignaram-se e diziam entre si: para que foi esse desperdício de perfume? Podia vender-se por mais de 200 denários e dar o dinheiro aos pobres. E censuravam a mulher com aspereza. Mas Jesus disse: deixai-a, porque estais a importuná-la. Ela fez uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que estava ao seu alcance. Ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que se proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro, dir-se-á também em sua memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos Ázimos, em que simulava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma sala grande no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, chegou Jesus com os 12. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que está comigo à mesa há de entregar-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro: serei eu? Jesus respondeu-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai partir, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Teria sido melhor para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu-o, deu-o aos discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, e todos beberam dele. Disse Jesus: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: todos vós me abandonareis, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas.
mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Embora todos te abandonem, eu não. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje, esta mesma noite, antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro continuava a insistir: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos afirmaram o mesmo. Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsémani, e Jesus disse aos seus discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou orar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, porque tinham os olhos pesados e não sabiam que responder. Jesus voltou pela 3ª vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, já se aproxima aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando apareceu Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e os anciãos. O traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o e levai-o bem seguro. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus e beijou-o, dizendo: Mestre. Então deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos presentes puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: Vós saístes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Todos os dias eu estava no meio de vós a ensinar no templo e não me prendestes. Mas é para se cumprirem as Escrituras. Então os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Seguiu um jovem, envolto apenas num lençol. Agarraram-no, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, que o seguira de longe até ao interior do palácio do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas a aquecer-se ao lume. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para lhe dar a morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os seus depoimentos não eram concordes. Levantaram-se então alguns para proferir contra ele este falso testemunho. Ouvimo-lo dizer: destruirei este templo feito pelos homens
e em 3 dias construirei outro, que não será feito pelos homens. Mas nem assim o depoimento deles era concorde. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes nada ao que eles depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo: És tu o Messias, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vós vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfémia? Que vos parece? Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe, a tapar-lhe o rosto com um véu e a dar-lhe punhadas, dizendo: Adivinha. E os guardas davam-lhe bufetadas. Pedro estava embaixo, no pátio, quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao vê-lo a aquecer-se, olhou-o de frente e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou. Não sei nem entendo o que dizes. Depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos presentes: Este é um deles. Mas ele negou segunda vez. Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro: Na verdade, tu és deles, pois também és galileu. Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito: Antes do galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. E desatou a chorar. Logo de manhã, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo: Não respondes nada? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um, chamado Barrabás, preso com os insurretos, que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: Então, que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Crucifica-o. Pilatos insistiu. Que mal fez ele?
Mas eles gritaram ainda mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a coorte. Revestiram-no com um manto de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, e levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o quis beber. Depois crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um. Eram 9 da manhã, quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu, que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, deixa agora da cruz para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus
Ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam também ali umas mulheres a observar de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, que acompanhavam e serviam Jesus quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de ele já estar morto e, mandando chamar o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Informado pelo centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. José comprou um lençol, desceu o corpo de Jesus e envolveu-o no lençol. Depois depositou-o num sepulcro escavado na rocha e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus tinha sido depositado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabámos de escutar a narração da paixão do Senhor, numa celebração que começou pela entrada de Jesus em Jerusalém, que nós celebramos também aderindo ao mesmo sentimento de Jesus. Daquilo muito que esta celebração de hoje nos traz e que deve ser refletido no nosso coração e na nossa vida, queria sublinhar 2 passos importantes, 2 atitudes e também 2 sinais que daqui saem de esperança. A primeira é a atitude de Jesus ao entrar em Jerusalém. Ele não tinha uma delegação oficial das autoridades a recebê-lo, mas sim pessoas muito simples. Muitos tinham vindo com ele da Galileia, tinham sido tocados pela sua palavra, tinham experimentado a força que ele possuía para curar, para levantar, para dar força e energia. E a partir daí tinham começado a esperar que era possível e necessário transformar o modo de viver e o modo de acreditar. O contato com Jesus abriu-lhes o coração para um mundo, a possibilidade de um mundo novo. Até agora, Jesus tinha evitado ser chamado com nomes grandes, como Messias, Filho de Deus. Nunca disse que não era o Messias, nunca disse que não era o Filho de Deus, mas dizia às pessoas que não dissessem isso a ninguém, porque elas entendiam isso de um modo diferente. Entendiam isso em termos de poder, de domínio, de força destrutiva contra os inimigos. E não era isso que Jesus vinha fazer. Por isso, Jesus não entrou em Jerusalém nem num carro de reis ou de nobres. Não entrou a cavalo, que era o animal que se usava para a guerra e para os triunfos dos generais. Entrou montado num humilde jumento,
o animal do trabalho, das viagens da gente simples, o amigo da família pacífica. Este modo simples indica que, para Jesus, os meios que se tem, hoje diríamos os cursos que tiramos, as nossas carreiras, os nossos lugares, seja dentro da igreja, como bispo, como padre, como presidente de um conselho, do conselho paroquial, seja na sociedade, como presidente de um país, como deputado, como quer que seja, não são modos de se impor aos outros, como Jesus não se impôs, mas de cuidar dos outros, de estar ao serviço dos outros. Este é o triunfo de Jesus. Não se impõe pela violência, nunca recorre à guerra ou às armas. Ouvimos dizer isso hoje a Jesus: põe de parte esses meios, porque isso não constrói, mas apenas destrói e tira a vida. Pelo contrário, ele põe-se ao lado dos que labutam, dos que constroem e desejam um mundo humano e em paz. É nessas vestes que ele hoje é aclamado como aquele que vem em nome do Senhor. Foi essa a aclamação que cantamos também nós no início desta celebração. Participando nesta festa, acolhemos Jesus, manifestemos a nossa decisão de aderir a Ele, de colocar-nos ao serviço do seu projeto de transformação do mundo, até que Ele nos faça participar na totalidade da vida, num mundo que não tem fim. Juntos, como igreja, deixemos que o Senhor entre nas nossas famílias, nas nossas comunidades, nas nossas vidas, nas nossas cidades. A segunda atitude de Jesus, que brota da sua paixão, está ligada com esta. Deus não vem impor pela força. Deus não impõe a ninguém o reino de Deus. Pelo contrário, tudo aquilo que a violência opõe-se ao seu reino. O projeto de Jesus para transformar o mundo na justiça, na fraternidade e na paz há de ser visto como vindo, ele que vem de Deus, como vindo na atitude de um pai. E o pai não quer dominar e humilhar o filho, quer que ele cresça, que seja livre, que seja feliz, e tudo faz para isso. É isso que Jesus vem fazer em nome do Pai do céu. Por isso se ocupa particularmente, como os pais, daqueles que estão mais frágeis, das crianças que nascem, dos adultos que precisam de ajuda, porque já não são capazes de viver sozinhos. Essa é a grandeza do Pai. O Pai é aquele que serve e aquele que cuida. Esse é o caminho de Jesus. Mas não se pense que este é um caminho de gente que não tem convicções, de gente que não tem força. Bem pelo contrário. São aqueles que nunca vão recuar diante de nenhuma dificuldade, diante de qualquer serviço que seja necessário para acudir a quem precisa. Estes são aqueles que têm a verdadeira força de Deus. Por outro lado, Jesus é fiel a esse projeto de Deus e por isso ele nunca vai desistir, mesmo que isso signifique sofrimento e morte. Não porque ele nos salva através do sofrimento, mas salva-nos no sofrimento, porque ele é capaz de sofrer o que for necessário para que não nos falte a vida, para nos entregar a vida de Deus. Essa é a via da confiança, da força no amor do Pai, que coloca a própria vida nas mãos do Pai do céu e por isso tem coragem de afrontar oposição, sofrimento e até a morte, sem deturpar, sem nunca fugir do amor salvador de Deus. É isso que nós celebramos hoje. Um Deus que não fica simplesmente a chamar-nos,
nem sequer simplesmente lançou uma corda para nos puxar, mas veio cá abaixo, dentro das nossas aflições, dentro das nossas dores, esteve ao nosso lado e carregou-nos até à vida, e a vida que não tem fim. 2 sinais. O primeiro é aquele que ouvimos no Evangelho. Os sacerdotes, agora depois que Jesus está na cruz, até fazem troça dele. Dizia que era o Filho de Deus. Os discípulos vieram atrás dele e as multidões. Mas nós fomos mais fortes. Nós manipulámos a multidão e eles pediram a morte deste pseudo-messias. Agora isto está resolvido, porque os seus discípulos não vão ter coragem de continuar o caminho dele. Mas enganavam-se. Precisamente junto à cruz, o centurião que tinha presidido a execução de Jesus diz, não diz vendo o poder dele, diz, vendo como ele morrera, disse, na verdade este homem era filho de Deus. Eles queriam acabar com a mensagem de Jesus, aniquilando-o, humilhando-o, torturando-o, matando-o. Mas começa a nascer, mesmo aos pés da cruz, um estrangeiro, um homem habituado à violência, mas que reconhece que este era um homem especial, que não estava a sofrer uma pena pela culpa dele, mas que carregava os erros e as ganâncias de outros, e que por isso estava começando um caminho novo. Esta vai ser a profissão de fé que Pedro tinha começado a proclamar, mas agora é um pagão que vai levá-la para o resto do mundo. Junto à cruz começa o verdadeiro testemunho da fé. Uma fé que não se vive só nas horas alegres, como quando Jesus nasceu. Mas Maria, essa que o deu à luz, está aí junto da cruz e é capaz de ver os sinais do mundo novo que está começando. Um mundo que não tem mais fronteiras e que se alargará verdadeiramente a todos os povos, línguas e culturas. Finalmente, o segundo sinal. Um sinal eloquente, tremendo. 2 ladrões foram crucificados com Jesus. Só lhe interessa escapar disto e diz, tu salva-te a ti próprio e salva-nos também a nós. O outro entendeu finalmente alguma coisa e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era um assassino e um ladrão, o pior que se pode ter. Mas é ele que se dirige a primeira palavra, segura de salvação, e Jesus volta-se para ele e diz, hoje mesmo vais estar comigo no paraíso. Não era um homem que tivesse comprado por mérito a salvação. Foi-lhe oferecida de graça, como num comboio que está a sair da estação, alguém corre e já não era capaz de encontrar mais nada, de ganhar a viagem, mas há uma mão que se desprega de uma cruz e que pega nele e diz, vem, porque este é o comboio da salvação. Também nós, hoje, nos sentimos no papel deste homem. Um homem que certamente na sua vida tem tanta coisa, mas com ele Jesus diz, nada é capaz de nos afastar do amor de Deus, que salva, que levanta, que cura, que transforma. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que sempre está conosco. Nós somos todos gente pecadora. Nesta terra e nesta cova da Iria, nós vimos sempre
também carregados das nossas culpas, dos nossos pecados, das nossas frustrações. Mas trazemos também um coração de esperança. Esta é a esperança que hoje vem da cruz do Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo pode começar uma vida nova para cada um de nós. É essa vida que nós queremos acolher aqui aos pés da cruz, como Maria, cheia de dor, mas cheia de esperança. Porque a esperança que traz, esta última esperança, não é simplesmente de coisas que passam, é da vida que nunca mais acaba. Porque há vida para onde se encontra o Senhor Jesus, depois de ter passado para a morte, pelo sofrimento, para nos dar vida e para fazer com que também nós cheguemos a essa vida que não acaba. É assim que queremos viver também este dia e esta semana maior, que acaba na ressurreição do Senhor, criando esperança, vida e compromisso, porque o Senhor é maior do que todos os nossos males, do que todos os nossos pecados, do que todas as nossas fraquezas, porque Ele é o Senhor, Pai de amor e de vida. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo-nos ao batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé e digamos cheios de confiança. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino. Oremos. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda junto do Pai por todos nós. Oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza,
socorra os que sofrem e alivia suas dores. Oremos. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que estão prestes a perdê-la. Oremos. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição. Oremos. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito a Deus, nosso Pai do céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, nosso bem e toda a Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia dos que os nossos pecados não merecem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa alegria e salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, ele entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os anjos, proclamamos na terra a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Como filhos e filhas do Pai do Céu que confiam nele e ponham nele toda a sua esperança de futuro, dirijamos-lhe a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos na paz e no amor do Senhor. Felizes aqueles que o Senhor reúna como filhos e filhas ao redor da sua mesa e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus,
aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não se entreis em mim parada, mas dizer uma palavra e desfaz.
Irmãos e irmãs, ao fazer a vontade do Pai, o Senhor Jesus amou-nos até ao fim e, pelo seu sangue, purificou-nos de todos os pecados, assim vencendo o último dos inimigos, a morte. Gratos pelo amor que por nós foi derramado, cantamos: Jesus Cristo amou-nos, Jesus Cristo purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue.
Irmãos e irmãs, não sairemos da grande Assembleia neste Domingo de Ramos sem reconhecermos no interior do nosso coração tudo aquilo que o Senhor faz por cada um de nós, sem proclamarmos bem alto que o amor do Senhor nos salva. Cantemos com voz forte: o Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me porque me tem amor. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar, pela sua ressurreição, às alegrias do reino que esperamos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, antes de recebermos a bênção, tomamos conta de algumas informações sobre esta Semana Maior. Hoje, às 14 horas, tem lugar no recinto de oração a Via Sacra. Na próxima quinta-feira, dia 28 de março, passam 117 anos sobre o aniversário do nascimento da Irmã Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. Durante a Semana Santa, para além dos momentos celebrativos, o Santuário de Fátima oferece também algumas meditações para nos ajudar a viver o Tríduo Pascal, a partir também da mensagem de Fátima. Nesta semana que agora começa, de 25 a 27 de março, a Missa das 11 será celebrada na Basílica da Santíssima Trindade. E depois viveremos o Tríduo Santo, Quinta-feira Santa, às 16h45, com a meditação Oferecer a Vida por Amor, na Capela da Ressurreição de Jesus. Às 18 horas celebraremos a Missa da Ceia do Senhor, na Basílica da Santíssima Trindade. Às 23 horas acompanharemos o Senhor na sua agonia, com oração na Capela da Morte de Jesus. À meia-noite de Sexta-feira Santa já, iniciaremos a Via Sacra no caminho dos Pastorinhos rumo ao Calvário húngaro. Às 9h30 terá lugar a oração de laudes na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.
Às 11 horas, a meditação unir-se-á à redenção, na capela da ressurreição de Jesus. E às 15 horas, a solene ação litúrgica da Paixão do Senhor, na Basílica da Santíssima Trindade. Às 21 horas, reunir-nos-emos no recinto de oração para o exercício piedoso da Via Sacra. No Sábado Santo, dia 30, às 9h30, terão lugar as laudes na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Às 12h30, o Rosário na Capelinha das Aparições. Às 15 horas, a oração de Nossa Senhora da Soledade, no recinto de oração. Às 16h30, a meditação Entrever o Dia Novo, na Capela da Ressurreição de Jesus. Às 17h30, a oração de Vésperas, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Às 22 horas, reunimo-nos para a Vigília Pascal, na Basílica da Santíssima Trindade. No domingo da Ressurreição, terá lugar o Rosário às 10 horas na Capelinha das Aparições, seguido depois da missa na Basílica da Santíssima Trindade às 11 horas. Às 17h30 celebraremos de forma festiva as Vésperas Pascais na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. A partir do próximo domingo, do dia de Páscoa, haverá algumas modificações no programa oficial do Santuário. A missa das 11 horas, de segunda a sábado, será celebrada na Basílica da Santíssima Trindade e aos domingos no recinto de oração. A missa das 12h30, de segunda a sábado, na Capelinha das Aparições e aos domingos na Basílica da Santíssima Trindade. Iniciará a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, às 14 horas, todos os dias, na Capelinha das Aparições. A missa das 16h30, de segunda a sábado, terá lugar na Capela da Morte de Jesus e aos domingos na Capelinha das Aparições. E todos os dias, às 21h30, tem lugar o Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. O Presidente da Assembleia que formamos vai agora implorar sobre nós a bênção do Senhor. Com ela, benze também os objetos religiosos que temos conosco e levamos como memória da peregrinação a Fátima. Colocamo-nos de pé. Então, levamos a bênção do Senhor desta celebração, particularmente para esta semana que agora vamos viver. Vamos procurar vivê-la acolhendo aquilo que a Igreja nos oferece para nos unirmos a Cristo, no seu dom de fidelidade ao Pai e a nós, no seu dom de amor de toda a sua vida, particularmente verificando à nossa volta onde é que falta vida e que nós podemos levá-la, a começar por aqueles mais próximos que precisam do nosso carinho, do nosso cuidado, da nossa ajuda. Aos mais pequenos, aos meninos e meninas, hoje quero de um modo especial saudar e agradecer que tenham vindo cá, porque hoje, como vimos, nós levamos esses ramos para fazer festa com Jesus. Ele vem ter connosco para nos dar alegria e coragem, para nos dar a alegria do coração. Levem esses ramos para casa, ponham-nos num lugar bonito, na vossa casa. E nesta semana vamos lembrar-nos todos do amor que Deus tem para connosco. E também vamos ter cuidado com aquelas pessoas que sofrem e que precisam de um carinho, que precisam da nossa meiguice, precisam também nós, de que nós lhes demos atenção como Jesus deu o seu coração por nós. E por isso, para isso vamos pedir todos a bênção do Senhor no momento de silêncio, preparando-nos para receber a sua bênção. Olhai benignamente, Senhor, para a vossa família
pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo de Ramos, uma boa Semana Santa, boas Páscoas para todos. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.